Bem, então eu queria dar aí boas-vindas para o Viveiro de Projetos, esse time aí, que vai oferecer a fala de hoje, né? Ferramentas digitais para Dragon Dreaming, do início ao fim, planejamento do início ao fim, tabuleiros, não sei o que mais eles vão mostrar para gente. E dar boas-vindas para todos também que estão participando do Confestival 2020, essa jornada aí autogestionada, livre, democrática, estamos super orgulhosos Onde de é que tá a estar Lisa? anfitrionando. Eu sou Floriana, eu atuo com Dragon há bastante tempo já, ajudei no Círculo de Sonhos que trouxe o John para o Brasil em 2009 e fiz toda a minha jornada de aprendizado aí com o Marcel, que está aqui hoje, com o Léo Marques, conheci o Leandro também, então super feliz de ver a comunidade reunida e os novos que estão chegando. Então, dito isso, eu estou aqui de anfitriã para apoiar também meio no tech, espero poder ajudar. Queria passar a bola para o Viveiro de Projetos seguir. Perfeito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson, mais conhecido como Jeff. Jefferson é muito grande para falar, né? Sou integrante do Viveiro de Projetos há mais ou menos 4, 5 anos já. O Viveiro de Projetos é um coletivo que já tem aí sua existência há uns 7, 8 anos para mais. E o nosso propósito é desenvolver projetos com o Dragon Dream, né? Então, nós pesquisamos e estudamos o Dragon Dream, né? Mais profundamente nos últimos anos. Nós fazíamos alguns eventos, a gente tinha um evento mensal que a gente fazia até 2015, 2016, que era a troca de saberes. A gente fazia todo mês uma troca de saberes, onde se reunia em volta do fogo para trocar experiências. E depois de 2016, a gente meio que internalizou um pouco mais o grupo para estudar um pouco mais a ferramenta que é o Dragon Dreaming e outras ferramentas que o Dragon Dreaming também acaba usando. Nesse momento de pandemia, a gente se viu na necessidade, a gente estava bem no meio de um processo de planejamento e a gente viu a necessidade de continuar esse planejamento e a gente achou um jeito, né, encontrou um meio que é estar usando as ferramentas que a internet disponibiliza para a gente poder tá dando continuidade com isso. O Viveiro de Projetos hoje, no seu grupo motor, ele é composto por 6 pessoas. Eu, Jefferson, sou formado em História, trabalho na área de educação, como auxiliar de educação em uma creche. O Marcel trabalha como publicitário, biopsicólogo e pós-graduado em sustentabilidade, treinador DD e formado pelo John Croft. O Leonardo Trevisan, psicanalista, reflexoterapeuta, empreendedor socioambiental com formação e aprofundamento DD. A Carla Alcalá, facilitadora do Sagrado Feminino e socióloga com formação no curso introdutório DD. Esqueci de dizer, eu também tenho formação no curso introdutório Dragon Dream. O Denis, que hoje não está presente aqui, mas trabalha com marcenaria e carpintaria e é designer gráfico. E a Débora Bianchi, está aqui com a gente hoje, é designer gráfica e também tem formação no curso introdutório Dragon Dream. Bom, pessoal, apresentado um pouco o que é o Viveiro de Projetos, o que a gente faz e quem nós somos, eu gostaria de convidá-los para um check-in, para que a gente possa estar se conhecendo um pouco mais e estar trazendo um pouco das nossas expectativas e de como a gente está se sentindo. E eu gostaria de convidá-los a uma dinâmica
de check-in que a gente fez nesse período de planejamento, nos últimos meses, num determinado dia, e que foi muito bacana, que é o seguinte: todos nós sabemos, e a gente vive ouvindo falar, que todos estamos no mesmo barco. Só que, ultimamente, o pensamento tem mudado. Nós não estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo bar e cada um está no seu barco de uma maneira diferente. O check-in, ele traz a ideia de você contar um pouco do seu tempo interno, então tem a ver com o clima também. Então, eu convido vocês a falar um pouco do seu tempo interno, como se você estivesse no mar, e também contar um pouco de como você sente que é a sua embarcação nesse mar. Se ela é um iate, se é um navio, se é um barquinho pequeno, se é uma lancha, se é um jet ski. Contar um pouquinho de como você se sente nesse mar que a gente está vivendo hoje e como que está esse mar exatamente no dia de hoje. Pedir que a Flor separe as salas para a gente em quatro pessoas. Ficariam 5 salas, acho que é mais fácil, né? Pessoas. Quanto tempo a gente vai dar, Jeff? Acho que 5 minutos dá para falar, não? 4, 5 pessoas na mesma sala? 4 pessoas na mesma sala? 5 minutos. 5 minutos? Isso. Então, pessoal, vocês vão ser succionados, né, teletransportados para salas, e daqui 5 minutos vocês vão voltar para esta sala. Então, não se assustem, é uma experiência sem dor, sem grandes perdas, por favor. Dá 1 minuto e 30 segundos para cada um, mais ou menos. Vocês devem estar recebendo... Isso. Join. Os insights para jogar também aqui no bate-papo, porque daí a gente consegue documentar algumas coisas aí que surgiram, beleza? Bem, reforçando então, dúvidas e arras. Talvez as pessoas não saibam o que é arras. Quem poderia ajudar a explicar? Eu posso, daí eu Manda, Léo. Quando o pessoal vai chegando, para quem não sabe, é um momento de eureka, aquele momento onde a gente rompe a barreira da nossa zona de conforto, atravessando esse período da zona de aprendizagem, vai para essa zona do desconhecido, né? Onde a gente não sabe que a gente não sabe. Então, a gente gostaria de propor que durante as falas que a gente vai trazer, se surgirem alguma dúvida ou surgir aquele um lampejo de uma ideia, alguma coisa assim que sacou, joga pra gente em texto, que os arras, eles, quando compartilhados, eles são multiplicados, expandidos, né? Um arras seu pode despertar um outro arras no outro, e essa reação em cadeia, de repente a gente é uma raça evoluída que tá aí andando sobre a Terra. Ô, Léo, só uma coisinha pra gente perguntar aqui se tem alguém que nunca ouviu falar de Dragon Dreaming para a gente dar uma introduzida, ou todo mundo aqui já teve algum contato? Vamos lá. Eu já tive algum contato. Agora eu não conhecia esse arras, ou talvez era tratado de outra forma. Então, tá bom. Arras. Momento arras. Momento eureka, momento tive uma ideia sensacional. Maravilha. Pessoal, todos feitos o check-in, espero que todos tenham gostado da dinâmica. Nesse momento agora eu passo a palavra para quem estava explicando para nós o que é o AHA, né, o que é esse insight que a gente acaba tendo no meio de uma conversa, para explicar um pouco de como que foi essa migração, esse processo que a gente começou. A gente, na verdade, esse tabuleiro todo
ele se iniciou presencial, mas a gente fez, acho que só a primeira parte, que é o Círculo dos Sonhos, presencialmente, e já migramos para o processo online, e aí foi como a gente começou a experimentar esse processo. O Leonardo vai explicar um pouco mais para a gente como que foi tudo isso. Léo? Legal. Muito obrigado, Jeff. Como o Jeff já comentou um pouco antes, né, nós somos um grupo que há algum tempo a gente vem estudando essa ferramenta, né, o Dragon Dreaming, e aplicando nos nossos próprios planejamentos, tentando ajudar as pessoas também em outros grupos, aplicando em outros grupos. E quando a gente foi olhar para esse planejamento, foi um momento onde a gente vinha fazendo uma adaptação assim para nosso momento, nossa vivência, que era fazer carro-beats mais curtos. Então a gente tinha uma ótica de olhar para o carro-beat de 2 anos, a gente olhou para o carro-beat de 1 ano, aí carro-beat de 6 meses, carro-beat de 3 meses. Então círculos dos sonhos mais curtos, assim, tentava pensar numa coisa mais próxima da curto, médio prazo, né? E aí, para esse carro-beat, a gente pensou, não, vamos voltar a olhar para o carro-beat de 2 anos, né? Vamos pensar em sonhar grande, sonhar, né, um período maior, que dê tempo, assim, para a gente ficar livre para sonhar mesmo, né? A gente percebeu algumas coisas que em um momento estavam nos ajudando, em outros começaram a nos atrapalhar. Então, é onde a ferramenta começou a entrar no caminho, sabe? Então, engraçado que acabou culminando nesse movimento, né, da gente precisar se isolar fisicamente. Então, o Círculo dos Sonhos foi presencial. Daqui a pouco a Carla vai falar um pouco mais sobre isso, né, cara? Mas a escolha das ferramentas, né? Acho que essa que é a sacada que a gente gostaria de passar para vocês, que cada grupo vai ter um tipo de pensamento, um feeling ali, né? Um sentimento com aquela usabilidade das ferramentas. E, bem, a gente percebeu que algumas coisas precisariam ser cuidadas, né, nesse momento de isolamento, e se a gente fosse fazer esse planejamento com qualidade, a gente precisaria abrir mão da pressa, né, da velocidade de terminar esse processo todo. Então, a gente decidiu por tomar passo a passo e ver como que cada ferramenta, cada sessão, né, do Dragon Dreaming, cada parte do planejamento, ele pode ser executado de uma maneira legal, que inclua todas as pessoas, que mantenha, que garanta a voz de todas as pessoas. E foi muito legal porque a gente aprendeu muito durante o processo. Então a gente teve a oportunidade de fazer uma dinâmica, ver que, putz, não deu para incluir todo mundo, ficou difícil de todo mundo acessar a mesma página na mesma hora. A ferramenta talvez que a gente estivesse usando não era a mais adequada, a mais leve, vamos dizer assim, para todos os dispositivos eletrônicos que a gente tinha disponível. E a gente pôde refazer eu não lembro qual que foi esse vamos ajudar depois, vocês me lembram. Mas uma das dinâmicas a gente teve que dar uma segunda olhada, acho que foi a frase, né? Mas, meu, foi muito, muito bacana, foi muito rico poder fazer isso. E eu acho que os pontos principais que a gente observou que precisavam ser cuidados era a nossa comunicação, a forma como a gente estava se comunicando, a nossa organização e a nossa sistematização dos nossos documentos, como que a gente estava lidando com os registros que a gente estava gerando, né? Ocorreu uma mudança bem legal, que foi a utilização da ata, o diário de bordo, né? Como traz a sociocracia. Isso foi muito bacana, porque a gente tinha uma dinâmica muito mais rápida, usava muito o WhatsApp, e a ata também colocou uma outra qualidade na memória, sabe? E aí os alinhamentos, os acordos, os ritmos de encontro, a gente também foi beber da fonte da sociocracia e tirou de lá os papéis sistêmicos. Então, esses papéis que no Dragon foram apresentados, pelo menos para mim, como o guardião daquela coisa, né? O guardião do Carla Picur, o guardião do ambiente, né? Quem cuida daquilo. Então, a gente destinou alguns objetivos para esses papéis, né? Então, o guardião do diário de bordo, o facilitador, o guardião do Pinacari, o guardião da celebração, né? Quem cuida para a gente não ficar trabalhando demais e lembrar de celebrar, guardião da memória, guardião do tempo,
que foi um guardião também super importante para a gente, né? A gente aumentou um pouco o ritmo dos encontros, mas tinha um tempo mais curto, né? Então a gente tinha que ir trabalhando o tempo para não cuidar da ansiedade e também entregar uma eficiência, né? Uma eficácia ali. Então foi muito bacana isso, pôde despertar a nossa inteligência coletiva. Então muito dos nossos desafios foram muito mais relacionais, assim, coisas que a gente precisava trabalhar nas nossas relações do que em si fazer a tarefa. Assim, o fazer a tarefa estava uma coisa divertida e que abria campo para a gente trabalhar essas relações entre nós. Então, foram momentos bem legais, assim, eu queria agradecer, inclusive, Viveiro de Projetos aí por tudo isso. O que eu tenho para falar é isso, nesse momento. Alguém tem alguma pergunta? Pode colocar no chat, eu esqueci, desculpa. Gostaria de passar... Para o Jeff colocar a apresentação na tela, Jeff, para a gente usar de base. Por favor. Enquanto ele faz isso, eu gostaria de... né, colocado esse primeiro momento onde a gente tinha digitalizado, né, o Círculo dos Sonhos, as ideias que a gente tinha conversado aquele dia. Legal. Eu passo a voz agora para Carla poder contar um pouco para a gente como foi esse Círculo dos Sonhos, como foi esse processo aí dos objetivos. Oi, gente, boa noite. O noite. início do nosso processo. Para quem não me viu ainda, meu nome é Carla, eu estou aqui no grupo há uns 5 anos, mais ou menos, desde 2015. E como os meninos já disseram, a gente fez o Círculo dos Sonhos dia 7 de março, o último encontro nosso presencial. Foi a última vez que a gente se reuniu, assim, todos juntos presencialmente. E depois de uma semana a gente já entrou em isolamento social por conta da pandemia. E aí a gente entendeu como que a gente decidimos, na verdade, que a gente ia continuar o planejamento de alguma forma, né? E aí depois conversando aqui entre nós, a gente entendeu que esse Círculo dos Sonhos, mesmo tendo sido feito presencialmente por nós, ele era possível ser feito também numa dessas ferramentas de reunião, ou através do Meet, ou através do Zoom, usando mesmo acordos, né, antes, para que o processo continue sendo fluido como tem que ser uma colheita de sonhos. Então, existe hoje a possibilidade, a gente fez presencial, mas a gente entende, mesmo a gente não, depois com a nossa experiência nesse processo todo, que o Círculo dos Sonhos também seria possível ser feito online, né? E aí a gente pediu até, a gente foi solicitado por um outro grupo de pessoas nesse período, que o MA deu uma assessoria, e eles fizeram o Círculo dos Sonhos online, então fizeram um acordo, né, para fala, para que todo mundo conseguisse falar e fosse contemplado. Aí uma pessoa foi colhendo e anotando os sonhos no Google Planilha, e então a gente funciona também fazer online, né. E aí nós vamos para os objetivos. Como vamos fazer objetivos agora, né? Como que vai ser? E aí a gente usou o Google Planilha. Então, a gente fez Pinacari, todos juntos. Cada um colocou 3 coisas que alavancariam todos esses sonhos no papel em silêncio, né? E como a gente tinha sempre... O Léo, ele ficou como facilitador desse processo, o guardião da facilitação. Então, cada um de nós íamos dizendo o que a gente entendia e a gente foi colocando na planilha as colunas. E depois a gente juntou até 7 objetivos, né? Como sugere o Dragon. E a gente depois sistematizou, cada um de nós ficou com uma coluna para sistematizar. E depois a gente fez a votação em silêncio, colocando o nosso nome lá em cima na primeira coluna, né? Então a gente olhou todos os objetivos que tinham, depois de sistematizados, e a gente conseguiu votar em silêncio os objetivos principais. Então, foi bem interessante, assim, até o envolvimento do grupo no silêncio e nesse respeito uns com os outros e a forma como a gente realmente, mesmo distante, a gente estava conectado na inteligência coletiva porque colocamos, como sempre muito parecidos as coisas que vão alavancar todos os sonhos, né? Eu
vou falar assim uma fala que acho que é importante, porque tem uma dificuldade, sou uma pessoa com deficiência visual, né? Enxergo muito pouco e tive uma preocupação muito grande com usar essas ferramentas digitais. Então, o grupo também olhou para isso durante um período. A gente parou para conversar como que a gente podia incluir todas as pessoas, porque eu era um exemplo, mas pode ser que outras pessoas também no fluxo poderia também não conseguir acessar ou não conseguir. Como que vamos todos enxergar ao mesmo tempo? Então, junto no Google Planilha, a gente foi usando Ctrl+, Ctrl-, o Jeff fez tudo coloridinho, a gente aumentava a letra. Então, acho que até nesse ponto a gente conseguiu entender que, além da gente já ter uma experiência com a metodologia, a gente estava fazendo uma coisa que a gente nunca tinha feito e atendeu também a inclusão digital, mesmo como o Léo falou, a questão das pessoas que não conseguiam acessar as ferramentas com o computador, com o celular, até a gente alinhar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página tecnológica, a gente consiga deixar todo mundo na mesma página de inclusão mesmo, né? Então eu me sinto assim bem contemplada e feliz com todos, agradeço vocês assim pelo acolhimento e por realmente todo mundo ter se preocupado para que eu conseguisse participar digital e bem, sabe, sem dificuldade, com todos os desafios que eu poderia ter, assim, com tela e letra. Então, foi muito bom. Então, acho que isso é importante a gente deixar registrado, porque é possível também incluir pessoas que enxergam um pouco ou que têm uma dificuldade com o digital. Eu acho que Tem uma pergunta sobre esse slide. Como que vocês fizeram? Qual é a diferença da parte 1 para a parte 2? Essa partezinha que está roxinha, dessa partezinha que está laranja. Como que foi esse processo? Teve uma primeira... porque a parte de cima, a parte de baixo, a parte 2, são todos antes da sistematização, né? Antes da gente sistematizar. E a parte de cima são os objetivos já sistematizados. Quando a gente junta todas as folhinhas, no caso aqui, todas as colunas, foram folhinhas. Cada um de nós juntou todas as folhinhas, então a parte roxa da tela é depois de sistematizar os objetivos, para a gente poder votar. Ao contrário. Contrário, Cá. Contrário, isso. Tá. A parte de cima foi o brainstorm, onde cada um trouxe 3 opções. E aí a gente sistematizou, organizou elas embaixo em 7 colunas, como a Cá trouxe, e aí sintetizou elas numa frase. Isso, arrou. Acho que é isso. Arrou, entendi. Mas alguém tem alguma pergunta sobre esse processo? Ou... Coloque. Pode ir colocando também. Você pode ir colocando ou escrevendo, e depois a gente tenta... Sim, falar com todos. Joia. Tá. Bom, eu vou puxar... desculpa, Cá. Não, eu ia passar a palavra, na verdade, era pro Léo agora, né? Que ele vai falar do toral de palpites, não é? Não. Tem uma dúvida? Vai para a frase guarda-chuva. Tá. Então vai, Má. Ô, Jeff, eu queria que você voltasse um pouquinho só os slides lá pelas ferramentas usadas, por favor. Isso, antes dessa. Isso. Bom, pessoal, aqui as ferramentas principais que a gente usou durante esse processo aí dessa transição online para a comunicação foi essa ferramenta do Google, o Meet, para poder ter as nossas conversas, o nosso grupo basicamente no WhatsApp e esse Spatial Chat que foi muito legal, que a Debs trouxe para a gente, que é uma ferramenta muito dinâmica para usar para salas de bate-papo, né? Dá para você colocar vídeos dentro. Então, a gente usou bastante essa ferramenta de comunicação para poder fazer momentos de celebração do grupo. Dá para colocar fogueira aqui atrás. É muito legal. Daí, depois, a gente vai passar para vocês também esses links aqui. Aí, para a sistematização, Jeff, se puder, o próximo slide. Isso. Não. Para sistematização, era no segundo, depois daquele slide. Isso. A gente usou basicamente o Google Planilhas, o Drive, o Docs e o Miro, que foi para criar o tabuleiro, que depois a gente vai voltar a falar um pouquinho dele mais para frente. Legal. Se puder
Agora a gente vai para... Bom, Eu gente... posso fazer uma pergunta só antes? Flor, como é que a gente sabe quem foram as pessoas que escreveram aqui no chat? Não consigo ver. O nome delas tá ali, cara. Tá Tá. pequenininho em azul. Ah, tá bom. Achei. Ah, tá. A Gabi está perguntando quais são as fases do projeto: planejamento, execução e celebração. Sonhar, planejar, realizar e celebrar. Gabi. Bom, vamos lá. A frase guarda-chuva, pessoal, quando a gente foi começar a criar ela, a gente pensou em que tipo de programa que a gente pudesse usar para ver ao mesmo tempo o que a outra pessoa está escrevendo, né? Porque quando a gente está presencial para montar qualquer tipo de frase guarda-chuva, você precisa ver, né, em tempo real o que a pessoa está escrevendo, riscando e tudo mais. Aí a gente viu que o Excel não dava para fazer isso, porque quando a gente entra ao mesmo tempo no Excel e uma pessoa está digitando, a outra não consegue ver. E aí veio, a gente até testou outras ferramentas, mas daí a gente caiu nessa do Word mesmo, do Google, e a gente viu que dava facilmente para todo mundo entrar na planilha, no documento e digitar. A principal coisa que a gente percebeu nesse momento da frase guarda-chuva foi que teve alguns membros no grupo que não estavam entendendo em qual documento que era para estar, entendeu? Então a gente falou, não, vamos colocar o nome de todo mundo então aqui em cima. Então a gente colocou lá, né, o nome, e à medida que as pessoas iam chegando no documento, elas escreviam alguma coisa, né? Tô aqui, para a gente poder saber que estava todo mundo no mesmo lugar junto para começar aquela sessão. Bom, daí a gente fez a maneira normal da frase guarda-chuva, né? Quem tinha a primeira ideia da frase, a gente deu 5 minutos para quem tivesse, criou a frase, colocou aqui, e depois a gente deu 10 minutos para fazer, cada um ia digitando. Foi bem bacana, assim, esse movimento que a gente fez, deu super certo. E aconteceu até de um dos membros não estar no momento e a gente ter que refazer ela depois mais 5 minutos. Mas foi bem fluido, deu bastante certo. As coisas que acontecem online, né? Que a gente vai aprendendo na caminhada. Exatamente. A pessoa ficou um tempo procurando no outro documento e numa outra planilha de facilitação nossa, e aí só no final a gente falou, nossa, você não viu, né? Não estava lá no outro. Ele falou, isso acontece no digital. Daí foi bom porque a gente também conseguiu revisitar a frase, né? E foi bacana, assim. Ô, Marcel, você poderia falar um pouquinho mais da frase guarda-chuva? Porque, por exemplo, para quem não sabe como não é claro. Sim, ok, com certeza. Bom, frase guarda-chuva é a frase que a gente coloca como se fosse a missão do projeto, né? Mas é algo que a gente geralmente coloca no topo do tabuleiro do projeto, que tem que ser algo que qualquer pessoa que vai olhar para aquilo vai sentir vontade de participar de alguma maneira. Geralmente a frase guarda-chuva, ela vem olhando para os sonhos, você cria essa frase guarda-chuva, uma frase que seja inspiradora e que mostre de uma maneira bem sintetizada qual que é o propósito do projeto. Quem quer complementar? Não, e eu queria complementar que normalmente assim a construção dela é caótica, né? Então tem alguém coloca uma ideia e aí todo mundo vai modificando. Se tá no presencial, faz um flip chart, e aí é em silêncio, a galera risca, o outro escreve em cima. E no virtual, pelo jeito vocês fizeram aí, cada um foi modificando aí no online ao mesmo tempo, né? Exatamente. Mesmo e a gente colocou o silêncio junto, né? Mas por a gente já ter feito a frase guarda-chuva várias vezes presencial, a gente já estava acostumado, né, com esse movimento de deletar o que o outro escreveu, escrever por cima, mas foi bem divertido assim o processo, assim, né? Tipo,
puta, apagou tudo, dá Ctrl Z. Mas foi legal, foi divertido. E é interessante também lembrar que a gente usa esse método de frase guarda-chuva também para criar pequenas frases em momentos que a gente precisa do projeto. Por exemplo, o nome das trilhas, né? Ah, qual que é o nome que vai ter cada trilha? A gente usa esse método da frase guarda-chuva para criar nomes que a gente precisa para as trilhas, para alguma coisa que a gente precisa. Dá muito certo, assim. Tem uma pergunta aqui que é: vocês identificam a ideia de cada um em cores na frase guarda-chuva? Ou foi só a impressão daqui? Que as pessoas viram o nomezinho colorido, quer saber se vocês usaram isso também na... Não, isso daqui foi só brincadeira que a gente ficou fazendo aqui enquanto estava escrevendo que estava contemplado e estava... A gente até tentou, né, Má? A gente tentou, mas virou uma loucura de cores, assim, com letras, palavras começando de uma cor e terminando com outra. Aí falou, não, peraí, muita bagunça, vamos só um pouquinho de preto, vamos de preto todo mundo. E aí, na hora de terminar, né, a brincadeira, a gente coloriu. E fora que, se eu não me a frase engano, guarda-chuva ele é o inteiro, né? Desculpa, Má. Oi, Jeff. Se você coloca uma cor sua, né, vamos dizer assim, a minha cor é roxo, e daí eu começo a escrever de roxo, a pessoa vem escrever no meio da minha cor, vai ficar de roxo também. Então não dá muito certo essa questão das cores. Ela não consegue separar certinho, a gente não consegue fixar uma cor para cada um, na verdade. Bom, então agora, depois desse processo que a gente fez, então, Círculo dos Sonhos, frase guarda-chuva. Aí a próxima etapa é o toró de palpite, que é feito em cima da frase do sonho, dos objetivos. E aí o Léo vai falar um pouquinho pra gente aí como é que foi a experiência. Isso. O nosso toró de palpite, esse brainstorming, essa chuva de ideias aí. Você pode, por favor, passar o slide? Obrigado. Ô, Léo, deixa eu dar um recadinho só antes de você falar. Eu estou anotando algumas perguntas aqui do chat num papelzinho, daí qualquer coisa no fim a gente esclarece melhor. Pode ser? Para todo mundo se contempla? Vai jogando as perguntas lá, então. E aí no final a gente faz uma catada só, pode ser? Fechou. Bem, o toró de palpite, né, o brainstorm, como fazer um brainstorm sendo que tá todo mundo com o fone, né, à distância, é um negócio bem complicado, assim, sei lá, é uma coisa que é para ser criativa e essa é uma espiral, né, ascendente, assim, né, pra gente ir buscar ideias onde normalmente a gente não vai, né. Foi bem legal, na verdade, a gente se surpreendeu com essa dinâmica, deu um certo trabalho, porque a gente jogou tudo numa lista, então cada um foi ficando com uma coluna e a gente deu um tempo em silêncio, não lembro se rolou uma música no fundo, mas eram as ideias, o que precisaria acontecer para executar os principais objetivos que a gente tinha elencado ali, né? Feito a ordem de prioridades, a gente começou a jogar ideias simultaneamente uma coluna um do lado do outro, assim, preenchendo as colunas juntos, assim, foi bem legal, assim, ver a construção, né, dessa tabela enorme. E depois dessa construção, a gente foi buscando entender onde que eles se assimilavam e formar colunas. Eu não sei se tem um slide das colunas que a gente formou com as cores. Separamos tudo por planejamento, sonhar, planejar, realizar e celebrar. Tudo que tinha um verbo de sonhar, tudo que tinha o verbo de planejar, tudo que tinha verbo de realizar e de celebrar. Então a gente separou essas tarefas por como que chama? Alguém me ajuda? Quadrante, isso. Quadrante, numa mandala, num círculo, né? Enfim, nosso quadrante do círculo. Depois que a gente fez isso, a gente conseguiu juntar todas as tarefas do sonhar e transportar isso para o Miro.
o que foi uma surpresa muito legal, porque o Miro é uma ferramenta super bacana, colorida, intuitiva, todo mundo entra simultâneo, faz post-it, desenha, puxa seta, puxa não sei o que, faz uma bolinha, faz um quadrado. Mas ela tem uma dificuldade de carregar, todos os computadores estarem respirando bem ali, felizes no dia, todo mundo de bom humor, aí funciona. Se não, deu uma chuva em algum lugar ali perto de Araçoiaba da Serra, já molhou o pé do frango. Então, um negócio que, para esse processo até esse momento, a planilha do Google ele funciona muito melhor, assim, não sei se pelo programa ser mais leve e tal, mas na hora de jogar isso para o Miro foi muito legal, porque a surpresa é que quando a gente colocou e copiou essa coluna, essas células da planilha para o Miro, copiou e colocou Ctrl+C, Ctrl+V, ela copiou exatamente num formato de post-it, cada célula é um post-it, na cor que a gente tinha colocado na planilha. Então, ficou muito bom. Foi muito mais fácil depois para a gente poder organizar essas tarefas no quadro, mas o Marcelo vai contar um pouco melhor como é que foi esse processo para a gente. Boa! Então, é interessante falar também que nesse processo, nessa tela ainda que a gente está aqui, na apresentação, isso. Em cima, a gente deixou, eu não dei o print dessa parte, mas em cima aqui estavam os objetivos que foram alavancados, os 3 principais objetivos. Então, olhando para esses objetivos, a gente tinha a base para fazer o toró de palpite. E aí o Léo colocou os 12 passos do DD também aqui do lado, para facilitar na hora de você estar ali na sua coluna, né? No momento ali da dinâmica. Então, isso ajudou bastante também, né, Léo? Sim, com certeza, para a gente ter uma referência, né, do que a gente está falando. A ideia de ter os 12 passos na lateral para acompanhar é quando você olhar no objetivo que você quer explodir ele em tarefas, né, você relembrar qual é o passo do Dragon Dreaming que pode estar faltando. Então, você esgota suas ideias e bate o olho na referência. Fala, pô, acho que eu esqueci uma tarefa de desenhar estratégia aqui. Peraí, tem que ter alguma outra coisa para celebrar. A gente está celebrando pouco. Minha coluna está cheia de tarefa de realização e eu não estou vendo. Jeff, você pode adiantar um slide, por favor? Esse é a coluna sistematizada com as tarefas em celebrar, realizar, planejar e sonhar. Vocês podem ver a gente reunindo motivação e consciência, desenhando, considerando estratégias e tal. Exatamente. Bom, e aí começou a sistematizar, né? Foi nesse momento que a gente pegou todos aqueles anteriores. Então, Jeff, volta só de novo no anterior, por favor. Aqui, ó, imaginem que tudo isso daqui, as tarefas que estavam aqui no meio, que está tudo colorido, antes dessa etapa, estava tudo branco, porque era só o que a gente tinha digitado. Depois que a gente terminou isso, a gente entrou num processo que foi o quê? Olhar para isso e falar, bom, isso daqui é celebrar, planejar ou sonhar. E aí a gente ia mudando a cor de cada um. Ah, essa tarefa está parecida com essa, vamos deletar uma e juntar. Então, a gente fez essa pré-análise antes e colocou as cores, né, que era de cada quadrante nesse momento. E aí que a gente foi para o próximo slide, essa etapa do próximo, que foi juntar todas em cada quadrante. E aí a gente fez isso, né, selecionou cada quadrante, deu um Ctrl+C, entrou no Miro, que é a próxima slide. Essa é a telinha do Miro. E aí, a hora que você dá o Ctrl+V dentro dessa tela, ele cria esses post-its automaticamente daí. Sério? Só fazer um Sério que parênteses. acontece isso? Eu fiquei de cara também. Milagre da tecnologia. O milagre dos loucos por post-it, que é a Você faz milhares de post-its. Legal que a gente teve um tempo assim entre as reuniões e a gente acabou se encontrando porque era uma nuvem de sonhos, né? As nossas tarefas estavam ali do lado esperando para entrar num tabuleiro e a gente começou a transportar todos os sonhos que a gente tinha feito numa planilha super lista, né, bem quadradinho,
falou, nossa, só copiar e colar, meu, vamos copiar e colar os sonhos para lá também. E aí a gente monta um quadro. E esse quadro, ele tem uma possibilidade muito legal no Miro, que é essa amplitude, assim, você consegue dar um zoom muito forte e um zoom out, assim, um zoom in e um zoom out muito grande. Então você consegue realmente dar camadas, né, para imagem vetorizada, né? Ali. Isso. E aí é legal porque a gente conseguiu também olhar para os nossos sonhos e perceber quais sonhos estavam relacionados a quais objetivos. E perceber que todos os nossos objetivos ou todos os nossos sonhos estavam sendo contemplados naqueles objetivos. Isso deu uma motivação a mais, assim, uma confiança sobre o que a gente está fazendo. Bacana, E isso, na verdade, que aconteceu foi um ahá que o Léo teve com a Debs, do nosso grupo, que eles entraram e começaram... Eu nunca tinha visto isso dentro do Dragon, de pegar todos os sonhos e começar, de brincadeira, né, vamos se dizer, a ver o que aquele sonho tem a ver com qual desses objetivos, né, que foram listados, que o grupo trouxe. Então, isso eu achei bem interessante, assim, essa possibilidade de analisar, que é esse canto esquerdo da tela aqui, né? Esse canto esquerdo da tela, vocês podem ver que tem todos os objetivos aqui no cantinho, com todos os sonhos embaixo que a gente colocou. Aí, a gente colocou numa frase grande em cima a frase guarda-chuva, né? Do nosso coletivo aqui. E aí começou o desafio de fazer as trilhas, né? Então, para cada encontro que a gente fazia, a gente pegava uma trilha para fazer. Então, a gente começava, de repente, do planejar, né? Putz, essa tarefa aqui, o que ela precisa ser feita antes para que ela seja concluída? E aí, aquele momento da gente conectar as tarefas e achar as trilhas, né? Como essas trilhas estão interligadas. E o bacana do Miro é que ele dá para você colocar as cores, né, de cada trilha. Então, você pode mudar a cor laranja, a cor roxa, enfim. Então, isso também foi bem fácil. Ele é super simples. Você clica na bolinha e vai próximo do post-it. Ele já faz a seta na hora, ele já dá o traçado, né, de cada Vale lembrar que quando você entra com tudo isso aí dentro do seu quadro, bota um monte de setinha e tal, algumas coisas que se você não lembrar de clicar e travar aquela imagem, por exemplo, a gente fez o quadro do Carrabirt antes de colocar as tarefas. A gente precisa as setas todas manualmente também, tudo é manual. Vai colocando como um paintbrush, assim, vai inserindo coisas. A gente tem que lembrar de travar. Eu não sei se dá para mostrar, mas quando você clica no quadradão, ele dá uma opção para você travar aquela imagem. Então, isso também facilita na hora de você usar, porque você trava e deixa solto só o que você precisa. Exatamente, exatamente. Lembrando assim, pessoal, que aqui não foi os sonhos, tá? Foi as tarefas, né, Léo? Que vocês separaram por objetivos. Eu falei sonhos, mas não é. Esses post-its aqui embaixo de cada objetivo, no canto esquerdo aqui Vem para esse cantinho aqui, Jeff. Isso, essa parte aqui, ó. São todas as tarefas que vieram daquela etapa anterior que a gente estava. A gente deu Ctrl+C, Ctrl+V. Cada tarefa a gente manteve uma cor diferente para saber o que eram tarefas de sonhar, planejar, realizar e celebrar. E aí começou a fazer esse trabalho de formiguinha e cada encontro a gente conseguia concluir pelo menos uma trilha. E a gente celebrava bastante esse processo, né? Depois que a gente finalizou toda essa etapa de conectar todas as tarefas, e é lógico, no meio do caminho a gente descobria tarefas que a gente não tinha feito e acrescentou aquele estilo padrão mesmo que a gente já conhece nesse processo. Aí o que a gente fez? A gente finalizou esse processo jogando todas essas trilhas no Docs, no Excel do Google. Por quê? Então, a gente pegou cada trilha dessa e copiou para o Google
na ordem, né, na sequência da ordem das tarefas, para a gente poder colocar as canetas, o prazo e o tempo na frente de cada tarefa que é feita. Então, isso ajuda muito nesse processo, que é essa próxima etapa que a gente vai falar agora. Cada trilha também, a gente colocou um nome para cada trilha. É bem bacana para saber, essa aqui é a trilha da comunicação, essa daqui é da... E isso ajuda muito a gente a entender, né, o que é cada trilha, para que serve cada uma. Bom, então, agora a gente passa então para a parte dos prazos, como que a gente fez para fazer prazo e valores. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa pontual assim para esse momento? Então, vocês acolhem tarefas sem caneta verde? Fica descompromissado, não estou achando a palavra, é tipo descompromissado, ou vocês ficam relembrando que está faltando caneta verde para determinadas tarefas? Acho que o Léo vai falar agora dos canetas, daí acho que ele já pode... Quem que é que vai... O Jeff, Marcos. O Jeff, isso. Só falar uma coisa do Miro que eu acho que é interessante aqui, que alguém pontuou. Se a gente colocava manualmente as setinhas, sim, as setinhas foram feitas manualmente, e demorou um tempo, assim, também pra gente entender que tinha que mexer um de cada vez no Miro para não dar problema, assim, porque qualquer risquinho que você fazia lá já mudava a seta que alguém tinha feito. Então a gente testava antes, aí o Má ficou responsável por fazer sempre e juntando e fazendo as setinhas para ficar bem organizado. Exatamente. Assim, fazer as setas no Miro é super fácil, porque você clica é igual no PowerPoint, né? Você clica num ponto de referência e vai até outro e ele cria o caminho facinho. A única coisa que é importante nesse momento do grupo é o grupo eleger um guardião do Miro, vamos dizer, que é uma pessoa só que vai mexer lá. Porque senão todo mundo quer mexer ao mesmo tempo e daí dá muita bagunça. Então, a gente percebeu isso, assim. Foi um aprendizado legal ali nesse momento. Boa noite. Eu tenho uma pergunta aqui, só nessa tabela. Você falou sobre essas categorizações, né? Você falou sobre as canetas aqui, né? Na verdade, vai falar mais agora. Mas eu esqueci uma outra coisa que você disse sobre colocar as tarefas em ordem de execução e outra coisa, eu não entendi direito. O que foi? Aqui nesse mesmo slide que você... slide, ó. Nessa imagem que você botou aí, das tabelas. Você falou que coloca as tarefas em ordem de execução e tem os prazos. O nome. Os prazos e custos. Acho que foi o nome. Eles organizaram as trilhas em nomes, né? Eles pegaram todo... porque não dá para enxergar, não estou conseguindo enxergar direito. O nome, entendi. Cada uma daquelas linhas que tinha uma cor virou um conjunto dessas e ganhou um nome, né, Marcel? Massa, porque a gente consegue visualizar tudo que a pessoa tem que fazer no projeto, né? Exatamente. Assim, e você entende que aquela trilha é uma trilha que está... aqui, por exemplo, a nossa primeira trilha aqui nesse tabuleiro novo nosso, que é como o viveiro expressa seus sonhos, né? Então a gente entende, essa trilha, a função dela, né? Existe tudo isso de tarefa, mas o objetivo principal dessa trilha é isso, é como que a gente vai expressar o nosso sonho. Então isso foi bem bacana. Aí quando for explicar sobre as canetas, fala na linguagem para leigos, que deve ter alguém aí leigos em Dedé, né, em Dragon Dream. Sim. Legal. Bora, Léo. Então, assim, Leandro, né, que perguntou para a gente como que a gente faz com as tarefas que não tem responsável, né? Então, a gente chama de canetas aqueles que são responsáveis pelas tarefas, e daí a gente separa em 3 tipos de canetas ou 3 tipos de responsáveis, né? O responsável direto pela tarefa, que tem a responsabilidade de chamar outras pessoas para ajudar ele a cumprir aquela tarefa. A pessoa que faz esse papel é o caneta verde.
Caneta vermelha é a pessoa que gostaria muito de aprender aquela tarefa, ou aprender a executar aquela tarefa, mas não sabe muito, então ele se coloca de caneta vermelha. E o caneta preta é a pessoa que fica como consultor e aquela pessoa que já executou demais essa tarefa e tem muita experiência, mas não gostaria naquele momento de estar executando ou puxando essa tarefa. Então ele se coloca como consultor para poder ajudar aquelas pessoas que estão à frente da tarefa. No caso do viveiro de projetos, as tarefas que não tem um caneta verde, que não tem uma pessoa que puxe, até hoje nós deixamos em aberto, a gente lembra, né, que essas tarefas estão em abertas e depois a gente para pensar como que a gente pode estar fazendo, né? E também tem a ideia de que se a gente não consegue resolver aquilo, a gente busca um outro meio, né? Conversa com o grupo todo, busca um outro meio para poder estar resolvendo essa tarefa. Até hoje é assim, né? Porque com a formação desse novo tabuleiro, com esse novo processo que a gente está passando, a gente também vai passar provavelmente por um novo processo da execução desse tabuleiro todo, né? Então, até hoje, a gente tem feito assim. Acho que é bacana lembrar também, né, Jeff, que não ter alguém de caneta verde, de executor de tarefas, precisa ser realmente um presente assim, para o grupo. Entender que existe aquela tarefa que ninguém tem ou energia ou habilidade para fazer. E aí vai da criatividade do grupo, de como que a gente vai fazer, então, essa tarefa? Vamos contratar um freelancer para fazer isso para a gente? Alguém aqui, vamos fazer uma dupla aqui e vamos energizar para executar essa tarefa, enfim. Isso é bem bacana, assim, de não ser obrigado a ter que todo mundo preencher tudo, não, né? E isso é bem Marcel, sentido também. O caneta preta pode muitas vezes dar a luz, né? Ele pode mostrar o caminho. Olha, da onde encontrar um caneta verde, né? Uma ideia também. Exatamente. Então, é um momento bem bacana aí das canetas aí que acontece também. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês de como foi a tarefa de fazer orçamento e prazo e depois canetas. A gente fez orçamento e prazo primeiro e depois a gente colocou as canetas, e a gente entendeu que depois de ver o custo e depois de ver o tempo que demanda para fazer aquela certa tarefa, a pessoa que vai ficar responsável ou vai se colocar como aprendiz ou consultor, ela vai ter mais certeza de que ela quer participar ou não daquela tarefa, né? E daí, a gente queria fazer a execução do custo e prazo da forma tradicional, como é feito no Dragon Dream, então ritmado, né? Você faz um ritmo e uma pessoa vai cantando a tarefa, vai falando para todo mundo a tarefa e as pessoas vão dando ideias de números de orçamento e também de prazo, de quanto tempo aquela tarefa demanda. E daí também a gente teve uma conversa sobre esse processo de que sobre prazo, a tarefa ela demanda um prazo a partir do momento. Qual é o prazo que a gente coloca para essa tarefa? É daquele momento que a gente está falando desse prazo ou o prazo para executar ela, né? E a gente chegou num consenso de que isso tem que estar bem claro para o grupo, não importa a forma como o grupo coloque isso, né? Porque vai depender do grupo, como ele entende. O grupo todo entendendo se é o prazo da tarefa, se é a duração da tarefa, ou se é o prazo da tarefa daquele momento até a finalização dela, que é diferente, né? Uma tarefa pode demorar 2 dias para ser executada, mas a partir do momento do começo da execução do tabuleiro até ser executada aquela tarefa, pode demorar uns 2, 3 meses, né? E lá nos 2, 3 meses, a tarefa ela ser executada em 2 dias. E daí, então, a gente queria fazer de forma tradicional, né? Então, eu e a Carla, a gente se programou antes um pouquinho para poder planejar essa parte da execução do nosso tabuleiro.
E a gente pensou em usar o Spatial Chat, porque o Spatial Chat é um ambiente online que te dá a possibilidade de todo mundo escutar a música ao mesmo tempo. Na questão de mídias, ele trava menos, vamos dizer assim, a mídia trava menos, né? E daí você tem a possibilidade de colocar fundos e tudo mais, e daí foi criado esse Spatial Chat para o Verde Projetos, para a gente poder executar essa parte do planejamento. No dia que a gente se reuniu para executar essa parte do planejamento, então eu abri a planilha no Spatial Chat, dá para compartilhar da mesma forma como a gente compartilha aqui no Zoom. Colocamos uma música próximo, porque você coloca um link também e daí deixa tocando. Isso tudo na mesma sala. E as pessoas, elas têm os seus perfis, né, em bolinhas, e elas podem andar à vontade pela página. Então, a gente ficou agrupado meio próximo, porque se estiver longe não dá para escutar. Então, a gente ficou meio próximo, onde a gente pudesse escutar um ao outro e também pudesse escutar a música. E a gente começou a fazer. E esse processo todo começou a travar, porque o Spatial Chat, creio eu, que ele é um pouco mais pesado do que essas plataformas que a gente está acostumado a usar, tanto o Zoom, quanto o Meet, WhatsApp, Facebook. E aquilo ali começou a não dar muito certo e surgiu um ahá nesse momento no grupo de que a gente poderia estar usando as fórmulas da planilha para poder estar executando essa parte do planejamento. E daí o que a gente fez? Uma coluna para cada pessoa, de prazos e de custos, e daí as pessoas, elas iam, uma pessoa ia cantando as tarefas, ia falando tarefa por tarefa, e a pessoa que ia escutando ia colocando uma ideia de prazo que ela tem. No caso, a gente definiu que esse prazo é 100 dias e uma ideia de custo, né? Foi feito separado. Eu não me recordo agora se isso presencialmente é feito todo junto ou se é feito separado mesmo. Lembra, Mar? Presencialmente é feito tudo junto, batendo o ritmo e ao mesmo tempo. Então Certo. você pergunta, cada tarefa 1, refletir como viver expressa seu propósito. Quanto tempo? Quanto custa? Aí Só cada fazer um... E aí quem está colocando faz uma média e joga, né? Isso. Isso, E lembrar daí- que, rapidão, só fazer um parênteses nisso que você está trazendo, o lance da precisão, né? O lance de como esse momento é muito delicado na hora de você fazer um planejamento de projetos tradicional ou convencional, é uma parte muito trabalhosa e que normalmente requer uma precisão ali, você requer que você... E eu, sei lá, eu percebo e uso, né, essa ferramenta como uma forma da gente chegar o mais próximo do que vai ser na realidade. Nem que depois, na hora da atual realização da tarefa, você vai achar outros orçamentos, vai encontrar outras alternativas, né, mais baratas ou melhores, enfim. Mas durante o processo, eu percebo que o Dragon, ele sustenta muito o lance de entrelaçar as relações com a motivação que a gente precisa ter para ir adiante nos projetos. Então, é uma maneira de pegar todo aquele conteúdo de sonho, né, de individual, assim, que a gente acaba multiplicando porque compartilha, né? Então, monta-se esse tabuleiro com essas atividades de cronograma aí e orçamento para a gente ter uma ideia assim do que vai encontrar adiante, né? Quando que a gente vai sair desse planejamento e passar pelo teste de comprometimento e assumir, né, esse compromisso pelos próximos meses, né? Que é praticamente um filho ali que está indo para o mundo, né? Então, o que é isso aí? Porque as pessoas... É legal uma fala do John que trouxe uma clareza muito grande para mim nesse momento, que é ninguém se compromete com aquilo que não sabe, né? Então, você saber quanto vai custar, uma ideia mínima, pelo menos, e
o quanto tempo isso vai levar faz com que você tenha mais propriedade para se comprometer com aquilo que você realmente pode entregar, né? Fazer o lance do ganha-ganha-ganha. Gratidão, Rei. Exatamente, Léo. Então, fazer dessa forma faz com que a gente consiga chegar próximo de um número, né? Igual o Léo acabou de falar aí, e dá muito certo, gente. Um teste que eu sugiro para vocês, né? Para quem não conhece muito da ferramenta e gostaria de fazer esse tipo de orçamento mais rápido, é quando você faz uma conta de uma lista de supermercado. Então, você faz uma lista de supermercado e coloca lá os valores que mais ou menos vai dar essa lista. Quando você quando você termina a compra que você compara, sempre dá próximo. No Viveiro, a gente fazia e essa diferença era de no máximo R$5, assim, ó. Então, a gente chegava a fazer uma lista de compra, quando voltava, ó, pessoal, deu diferença de R$5. E não porque a gente chegou a completar o valor ou tirou alguma coisa. Não, dava realmente próximo de R$5 ali. Para fazer o almoço do coletivo, né? Do que a gente tinha sugerido. Isso é fantástico, assim, ó. Muito bacana. Pessoal, só questões de ordem. A gente tem mais 15 minutos. Vai terminar, né, 19h30. Então, só lembrando-os. Perfeito, Flor. Então, aqui, rapidinho, pessoal. Então, daí a gente resolveu separar, né? Cada um tendo a sua coluna, cada um colocando a ideia que tem de prazos de orçamento. E foi colocado no final, eu acho que aqui não tá, o total, né? Foi colocado o total daquela... Você não lembra o total de... Desculpa, pessoal, foi uma piada interna. O teste de comprometimento foi muito legal, porque a gente ficou repetindo o valor que deu várias vezes e você está pronto para a nova fase da sua vida. Não, estou falando do total, Léo, da tarefa. Foi, não. O total de cada tarefa, né? O total de cada tarefa, porque daí a gente fez, né, somos em 6, total dividido por 6, né? Fizemos a média, utilizando aí as fórmulas da planilha do Google, e depois a gente também teve o total da trilha, né? O total de médias que deu da trilha. E daí, nesse processo, no processo presencial, a gente vai fazendo ritmado e as pessoas que conseguem ter uma estimativa ou uma base de prazo e de custo, ela coloca. E aqui acaba que todo mundo acaba participando nesse momento e colocando, tendo uma ideia e colocando, né, um valor. Então, acaba sendo também muito mais participativo nesse sentido, assim, porque também a pessoa que não tem uma pessoa para ficar fazendo conta de cabeça, né? A própria ferramenta faz essa conta para a gente, isso daí também é muito bacana e deixa mais preciso o planejamento, vamos dizer assim. Feito isso... tá, outra questão importante, que como vocês podem ver no slide, ele fica bem comprido daí, com o quadrante, as tarefas, os prazos e custos, né? E aí a gente não vai mudar isso, tipo, o prazo vai continuar onde está, a tabelinha de prazo, e a tabelinha de custo que está lá na frente vai continuar lá também. Na hora de você utilizar, fica muito extenso para você, por exemplo, pegar o seu nome. O nome do Léo é o último ali, ó, da tabela. E daí foi feito, a gente travou essa primeira parte, essas duas primeiras colunas, e as outras colunas, elas livres para poder você deixar as duas primeiras tabelas e o seu nome próximo, para você estar escrevendo, para você não se perder também quanto às tarefas, porque alguém vai estar falando, mas aí você também vai poder estar visualizando as tarefas para você ter certeza do valor que você vai colocar, ou ter uma ideia, ou poder pensar mais e poder acompanhar melhor também. E daí depois a gente foi para as canetas.
Aí aqui, ó, aqui já está o resultado dos prazos e o resultado do custo. Vocês podem ver que entre a coluna, né, tem a coluna A e B, a coluna A e a coluna B, e daí já pula para a coluna C, porque a A e a B são fixas, e daí você vai poder correr no resto das colunas, né? E daí aqui a gente já puxou o resultado dos prazos, custo, e daí a gente colocou aqui as canetas, né? Caneta verde, caneta vermelha e caneta preta, e nesse momento a gente deixou à vontade cada um colocar também no que sentia no momento ali para poder estar participando desse tabuleiro. Como eu já É como disse uma tarefa de anteriormente, casa, né, Jeff? Ficou assim para a gente ir durante a semana olhando para as tarefas, observar como é que vai funcionar a sua agenda e tal, e ver mais ou menos ali o que é o panorama do que você consegue entregar, né? Num primeiro momento a gente até pensou em todo mundo fazer junto, pelo menos o primeiro pontapé, dar o pontapé inicial todo mundo junto também, porque você vê o nome de alguém já naquela tarefa, aquilo também te motiva para poder estar participando, né? E depois ficou também como tarefa de casa a gente dar uma revisada e ver se de repente participar em um outro tipo de responsabilidade dentro daquela tarefa, né? Ou como consultor, como aprendiz, ou como responsável mesmo, tá mudando isso aí durante as semanas. Teve também uma coisa, né, Jeff, que aconteceu, que assim, na hora de colocar os nomes, o Excel tem muito disso, né? Se um tá na célula, o outro não consegue digitar ou apaga o que o outro fez e tudo mais. Então, na hora que a gente começou isso, cada um, que foi o ahá que a gente teve depois do momento acontecendo, que daria para cada um copiar uma aba da planilha e ser uma aba só de rascunho para cada um colocar o seu nome nas tarefas. E ter a aba principal onde estão todas as tarefas juntas. E aí você usa só aquilo de rascunho para colocar, né, onde que você quer ser caneta verde, vermelho e preto. Então, só passa o seu resultado, né, para a planilha principal. Isso Isso ajuda um pouco para não perder o foco. Isso foi bem interessante. Exatamente. Aí, feito todo esse processo, pessoal, a gente finaliza meio que o tabuleiro, né? E fica depois os próximos passos que a gente vai adentrar ainda, né? Terminamos exatamente nesse momento, assim. Só desculpa te cortar. É porque a gente fez o teste de comprometimento no final disso antes, né? O Léo que foi depois que tudo terminou, que a gente já tinha o valor total, ele fez a pergunta geradora para cada um. Lá no Spatial Chat, que dá para chegar próximo e tal. Verdade, foi no Spatial Chat. Isso, daí a gente voltou para lá mesmo e o projeto custando, é importante lembrar que a gente celebrar todas as respostas do teste de comprometimento, né? Que seria, o projeto esse tabuleiro vai custar X reais. Então, se alguma coisa acontecer durante esse caminho, você se compromete com esse valor? E a pessoa responde sim ou não. E todas as respostas no Dragon são celebradas, né? Porque a gente entende que é assim, né? A gente pode celebrar o sim ou não, e a pessoa não quer dizer que ela não vai participar do projeto. Ela diz que ela vai se comprometer com aqueles custos financeiros, não necessariamente com as tarefas de caneta verde, vermelho e preta que ela já tinha se colocado nesse processo das canetas, né? Que alguém perguntou do teste de comprometimento também, acho que aqui não... Sim, eu que perguntei. Então me fala qual etapa que vocês fazem o teste de cumprimento? Qual é o nome da etapa? Logo após a gente conseguir preencher as canetas e os prazos e os custos. Então você tem custo, você tem prazo, você tem quem vai estar responsável pelo quê, e aí a gente soma esse custo, né? Adiciona a margem de erro. Quando está prestes a fazer o projeto piloto. A gente está prestes a fazer o projeto. Saiu do planejamento, na verdade não passou nenhum dia, a gente está terminando o processo
entendeu? Se fosse uma imersão, seria a última coisa do processo Dragon Dream. Entende? Termina prazo Então, e canetas. está à beira da implementação Isso, ou à beira do projeto piloto? Seria a beira do começo do projeto piloto, assim. A gente está começando a E a sair Carla do planejamento. A Carla falou que quando não há um consentimento, assim, quando é respeitado a pessoa, não, é celebrado, ok? Mesmo ela não, ai, não sei se eu vou conseguir, mesmo assim, ela não dá passo atrás se retirando. Eu queria entender melhor isso. Assim, o que aconteceu na nossa experiência é Isso não é de vocês. que dentro dos projetos que a gente realizou e que dependia de alguma coisa de financeira, esse teste de comprometimento às vezes era muitas vezes repetido, assim, a gente juntos fazia, quem tem grana para colocar, quem precisa pagar isso, quem consegue dividir isso agora. Para realizar esse processo de planejamento, a gente tinha um grande montante de dinheiro e o combinado entre nós é que se alguém não pudesse ou não sentisse de falar não, a gente ia celebrar isso, mas existe um mínimo de pessoas que precisa estar de acordo com esse né, teste financeiro para poder sustentar esse projeto. Então, se não existe essas pessoas para sustentar, o mínimo de pessoas para sustentar, o grupo vai ter que achar alguma maneira para poder viabilizar esse projeto de alguma forma. Então, aí entra uma captação empoderada, aí entra outras ferramentas que a gente vai usando para poder suprir nessa necessidade, que essa energia que precisa acontecer. É interessante a gente lembrar que é importante cuidar do campo, né? Criar esse espaço para que as pessoas não se sintam obrigadas a dizer sim, né? Sinta coibido, assim, eu falar, putz, cheguei até agora, sonhei tudo isso aqui com vocês, eu vou falar que não, né? Na verdade, eu acho que esse que é o salto de fé, né? Que o John fala, você ir além um pouco do seu ponto de equilíbrio, você realmente acreditar naquilo e saber que não necessariamente você vai ter que pôr a mão no bolso. É uma segurança para manter aquela energia do grupo ancorada. Então, a gente confia e acredita no nosso sonho, que a gente acabou de sonhar, a gente sabe que a divisão que a gente fez de tarefas foi a melhor possível e a gente sabe que vai dar o melhor para esse sonho acontecer. Então, acho que a lição maior é essa, sim, porque as coisas do financeiro realmente, às vezes, alguém vê o seu sonho, acreditou nele com você e bota um dinheiro nesse projeto, entende? As coisas podem acontecer tanto para o bem quanto para o mal. A gente tende a achar que alguma coisa ruim vai acontecer, né? Então, eu sinto muito que esse teste de comprometimento vem para fundir, assim, o grupo, a energia do grupo. Assim, é uma coisa para inspirar, assim, o grupo a caminhar rumo à realização disso com as ações comprometidas, né? Que é o nosso espírito do realizar no Dragon Dream. Ok, muito massa, compreendi. A gente tem 5 minutos aí para finalizar e queria puxar algumas perguntas aí, né, Ká? Na verdade, a gente foi meio que respondendo, acho que só para Tati, que ela perguntou como que é feita essa estimativa de valor. Quando a gente está fazendo juntos, todo mundo está cantando, ritmado e canta uma tarefa, por exemplo, fazer um forno de lenha lá na fogueira. Aí cada um fala o valor que vem intuitivo e sempre fica uma pessoa que vai fazer a média do que aquelas pessoas falaram. Então sempre fica uma pessoa canta e a outra pessoa fica para anotar. Então todo mundo fala ao mesmo tempo aquilo que vem na hora, o primeiro número que vem na sua cabeça, e um de nós o escolhido, né, faz a média de quanto que seria aquele valor. Nesse caso do digital, a gente acabou usando o Excel, que acabou fazendo a média para a gente. Aí a gente tentou fazer como o Jeff explicou no Special Chat, mas a gente viu que não dava. Será que tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Tenho uma pergunta. Vocês, por exemplo, já fizeram algum compartilhamento desses frames? Ou vocês poderiam compartilhar essas planilhas em branco, assim, para quem quiser usar? Como que é? É a primeira vez, Flor, que a gente está compartilhando com todos esse processo. Então, acho que agora daqui para frente, depois desse encontro de hoje, acho que a gente vai começar a pensar nessas formas de compartilhamento, de como que a gente consegue levar isso para um público maior de pessoas, né? E alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar só respondendo também a Flor, que
no aprofundamento, inclusive um salve aí pro Jason, pessoal da Tibá, São Carlos, muito legal, que bom que você tá aí, irmão. Muito feliz mesmo. Nesse aprofundamento a gente conversou um pouco sobre isso e trouxe para a galera, né, dividir um pouco, mas a gente mesmo precisa atualizar o nosso frame. Por conta desses processos que a gente viveu digital, né, a gente acabou separando. A gente tem uma planilha mãe, que a gente chama, que é uma planilha única, onde as abas, a gente vai renovando as abas, né, dessa planilha. Então, essa é uma coisa que eu recomendo, inclusive, para vocês forem usar o Google Sheets, o Google Planilhas, faz uma planilha e usa as abas dela, porque senão vira uma bagunça de planilha, e aí você quer fazer ata, aí tem um monte de link, Special Chat, Miro, isso daí tem que fazer um Linktree ali para desenrolar tudo isso. Então, centralizar essas informações numa plataforma só é muito bom. E eu acho que fica o convite aí para a gente fazer esse frame e disponibilizar para vocês. Quem quiser deixar o e-mail aí para a gente. Isso. Assim que a gente conseguir preparar alguma coisa, a gente manda para vocês com certeza. Vale a pena explorar, viu, gente? De verdade, não é difícil e cada um tem uma necessidade, né? Então, a gente evoluiu de uma planilha que tinha cada processo numa aba para fazer uma planilha, uma aba só que tem o Kahoot, Círculo dos Sonhos, os objetivos, a frase guarda-chuva em cima de tudo. E agora, a gente descobriu o Miro, que tem um monte de outras opções. Então, explorem, brinquem fazendo, se divirtam fazendo, que é o melhor que tem que fazer. Exatamente. E aí a gente também vai ver com o grupo para a gente disponibilizar essa apresentação, fazer para quem mandar um e-mail aqui para a gente, para a gente poder disseminar esse conhecimento. Eu tenho uma perguntinha rápida. Vocês fizeram guardião das fórmulas de planilha? Ah, verdade, você fez essa pergunta. Acabou que a gente pensou, uma pessoa tinha que editar essa planilha, acho que foi o Jeff, né, que colocou as fórmulas. Foi. A gente percebeu a necessidade de manter esse guardião da edição de alguma coisa. Então, para a fórmula, o Jeff foi lá e colocou as fórmulas rapidão. Na hora de montar o nosso Kahoot, colocar as setas, foi o Marcel. Então, ficou só o Marcel desenhando as ligações entre as tarefas, movendo as tarefas de um lugar para outro no Kahoot, porque a simultaneidade ajuda, mas ela também atrapalha, né? Fica essa balança de onde as ferramentas, elas tem muitas ferramentas para a gente e tem poucas ferramentas. Então, a gente tem que trabalhar isso. Antes de todo mundo sair, gente, dá para todo mundo ligar a câmera para a gente dar um print, tipo uma foto da galera de todo Tirar mundo? uma fotona. Legal. Aí, olha lá quem tá aí. Oi, galera, que legal. Aê! Vamos lá, então, print. Aê, deixa eu mandar. Que legal, galera. Muito obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Sigam a gente no Instagram, apesar de a gente não ter postado nada ainda, mas isso vai ser remediado logo menos. A gente tem uma página no Facebook que a gente fala bastante por lá. Eu ia falar isso, na verdade, se não foi respondida nenhuma pergunta, se não der tempo, mandei mensagem pra gente lá na página do Face, que a gente tenta ir respondendo agora, na medida do possível. Com certeza. Algumas pessoas falaram no chat. Entre em contato com a gente vai mandar mensagem para vocês, todos que deixaram e-mail, fiquem tranquilos e muito bom fazer essas pontes já. Muito feliz. Que da hora. Muita gratidão. A gente queria fazer um check-out, né? Sei lá, de algum... Cada um quer falar uma palavra, de repente, para o check-out? Pode ser. Abra os microfones aí, todo mundo. Espera aí, então. Bom, a minha palavra é conexão. Do meu lado está o Leandro. Multiplicar. Jeff. Gratidão. Conexão. Inspiração. Potência. Colaboração. Reverberação. Transformação. Criatividade. Colaboração. Escolha.
Conexão. É confiança, minha palavra. Confinação. Legal. Legal, Gratidão. galera. Uma ótima Gratidão. noite Minha pra palavra vocês também aí. é potência. Gratidão. Arroz, Obrigado, Flor. Obrigado. Valeu. aproveitem o Aline, Festival. Ruth. Pessoal, Valeu Saudade de demais. vocês, viu, Marcel, E viu? aí, Léo? Jason? Foi viveram ótimo, tá no ótimo chat. vocês aqui. Copiem o chat aí em algum lugar. Por Isso. favor. File. Pessoal, e vai ter agora uma constelação da rede com a Flávia. Vai ser bem legal, uma constelação online. Aonde? O link tá Entra lá no grupo. Isso, é só entrar lá no site do Dragon Dreaming com Festival. Pelo Instagram do Dragon Dreaming Brasil também dá para entrar. No Linktree do Instagram tem lá o botãozinho, você só clica e entra na sala direto. Valeu. Gente, Caramba. Graças. Nossa, galera de Sorocaba, viu? Só dá boas recordações. é isso, ô, gratidão. Ô, Marcel, depois eu preciso te falar, a gente tá dando curso lá no Sesc Sorocaba de criação e fortalecimento de rede. Pois é, né, Flor? É legal. verdade. Sorocaba. Eu esqueci de falar isso. Tá aberto, ainda dá para se inscrever, tem 2 aulas nas próximas 2 segundas. Nossa, que legal. Quiser informação, eu vou mandar aí para esses e-mails que estão aqui no chat também. Manda, eu vou É mandar focado na meu, rede de Sorocaba. É que como viver em Sorocaba. Isso. Show de Legal, bola. legal. Morena Vilaro, qualquer dia a gente fala mais sobre isso. Boa, Vilar. Vilaro. Valeu, gente. Salve, Vila. Tem uma igreja de Salvador lá na Vilaro. Outra hora a gente Boa pode. noite, legal. Valeu, gente. Boa noite para Valeu, vocês. Parabéns, gente. galera. Boa noite. Obrigadão. Boa noite, gente. Gratidão Tchau, tchau. total. Gratidão.